Bem, muito boa tarde mais uma vez. Eu hoje vou aqui abordar um tema relativamente que demonstra como muitas vezes por detrás de determinado tipo de argumentos técnicos ou eventualmente de caráter ou de cariz militar, muitas vezes se escondem na realidade motivos políticos para que se tomem determinado tipo de decisões. Eu recordo aqui, relativamente aqui há uns tempos atrás, o Irã entrou em sanções pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas em 2007. Isto na altura devido ao seu programa, à intenção de ter um programa nuclear. Foram aplicadas sanções ao armamento, à compra de armamento, ou ao impedimento do Irã de comprar armas e de lhe venderem armas. Essas sanções terminaram em 2020, 13 anos depois. Nós, quando olhamos relativamente a partir daí, o Irã praticamente não fez compra nenhuma. É sabido que no passado o Irão e a Coreia do Norte têm relações estreitas e trocam tecnologia, isto é sabido. Relativamente, mas desde 2020 o Irão praticamente não demonstrou, ou pelo menos não tem demonstrado, intenção de comprar armamento. É sabido pelos seus responsáveis que o Irão quer efetivamente apostar na sua indústria de defesa, e muito bem, só que há determinado tipo de setores na sua defesa onde revela alguma debilidade. E o fim dessas sanções poderia acelerar. Isto foi noticiado aqui há uns tempos atrás. Pela imprensa, nomeadamente os blogs mais militares, que o Irão tinha efetivamente comprado à Rússia ou demonstrado a intenção de comprar o Sukhoi 35. Isto foi anunciado por vários meios de comunicação social e também ocidentais, e na altura até chegou-se a dizer que já existiam efetivamente pessoas do Irão na Rússia a treinar. Entretanto, o Irão apresentou aqui 19 de julho, por volta desta altura, faz um comunicado em que veta a compra do Sukhoi 35. Eu vou só aqui ler rapidamente este texto, que está bem elaborado e que dá para ver mais ou menos a dimensão, embora ele depois precise do tal comentário político. Irã veta a compra de caças Sukhoi 35. O governo do Irã está, através do Estado-Maior das Forças Armadas, refutando a compra dos caças russos Sukhoi 35E. Flanker E, o E é de exportação, é a versão de exportação, originalmente Sukhoi 35 SK, do Egito, por não atender aos requisitos do offset e logística da Força Aérea do Irão. O comandante da Força Aérea iraniana, Brigadeiro-General Vahedi, teria declarado que, por enquanto, o Estado-Maior das Forças Armadas se opôs à aquisição de caças multimissão do Sukhoi 35 SE da Rússia, já que o governo russo se recusa a transferir tecnologia para a produção de suas peças no Irã e também para fornecer o conhecimento para manter a aeronave no mercado interno pelos próximos 30 anos. A República Islâmica a Força Aérea da República Islâmica do Irão, segundo Vahedi, vinha negociando a compra dos caças russos e um lote de 24 Sukhoi 35 de versão de exportação que haviam sido encomendados pelo Egito, que por pressão e ameaças de sanções dos Estados Unidos desistiu do negócio em 2020. Desde então eles estariam estocados na fábrica na Rússia. A intenção de compra dos caças Sukhoi 35 foi anunciada no final de 2020, quando as Forças Armadas foram baixadas as sanções ao Irã para a aquisição de armas convencionais. A Resolução 2231 do Conselho de Segurança da ONU determinou a data de 18 de outubro de 2020 para a retirada das sanções que restringiam o comércio de armas convencionais com o país. O negócio chegou a ser dado como certo em março deste ano, portanto, estamos a falar de 2023, com os governos russo e iraniano celebrando a parceria na área da defesa e até festejando o apoio a Putin na campanha da Ucrânia. Os Sukhoi 35 modernizariam a Força Aérea do Irão, que ainda tem como vetores principais caças ocidentais adquiridos antes da Revolução Islâmica de 1979. Eu recordo que o Irão ainda tem o F-14, salvo erro, comprado no tempo do Shah,
e tem um conjunto de caças, o F-5, salvo erro, caças já bastante desatualizados e que precisava de renovar esta frota. Porém, o tão esperado acordo parece que tomou outro rumo neste mês de julho. Sem manutenção adequada, as armas e suporte de peças de reposição, Teherão e a sua força aérea não querem mais o Sukhoi 35 SK, que sofre em si uma segunda rejeição. Os russos também se recusaram a fornecer simuladores para o Sukhoi 35 e negociar caças multifuncionais Sukhoi 30 SME-2, o qual o Irã solicitou 12 deles como parte da compra dos encalhados Su-35. Com base nas lições aprendidas com a venda e entrega de caças Su-30 SM para a Arménia e a decisão do governo russo de não permitir que os arménios os operassem contra a República do Azerbaijão durante a recente guerra de Karabakh, é altamente possível que os russos não confiáveis façam o mesmo com o Irão, no caso da sua intenção de usar os Sukhoi 35 em missões de guerra. Há quem diga que o destino dos Sukhoi 35 seja as forças aeroespeciais da Rússia que os empregarão na campanha contra a Ucrânia. Eu recordo aqui que isto é dado como argumento o exemplo arménio, porque a Rússia supostamente não queria que a Arménia utilizasse os aviões contra o Azerbaijão e, portanto, praticamente isto anulou a venda do Sukhoi 30 para a Arménia durante a recente guerra de Karabakh. E, portanto, isto provavelmente aqui, este site parte do pressuposto que qualquer coisa deste género estaria então na base do Irão ter recusado este negócio. Mas eu recordo aqui outra coisa que parece não ter visto, ter passado despercebida à maior parte das pessoas, é que houve aqui uma reunião importante. E isto convém estar atento. É que por trás destas coisas muitas vezes existem fatores políticos. Eu recordo aqui que o Ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, com os seus homólogos dos Estados-membros do Conselho de Cooperação do Golfo Pérsico, houve aqui uma alteração da posição da Rússia relativamente à questão de três ilhas que são disputadas entre os Emirados Árabes Unidos e o Irão. São estas chamadas três ilhas que estão aqui, pequenas: Abu Musa, aqui o Lizard Tunb, tem nomes difíceis, Greater Tunb. E estas ilhas são disputadas pelos dois países e a Rússia recentemente teve aqui uma decisão que é muito pouco favorável ao Irão. Vamos então aqui rapidamente. Rússia se aliou aos Emirados Árabes Unidos sobre as ilhas do Golfo Pérsico do Irã. Teherã manteve a sua soberania sobre as três ilhas do Golfo Pérsico depois que a Rússia e o Conselho de Cooperação do Golfo Pérsico mais uma vez contestaram os direitos do Irão. Em uma declaração conjunta, a Rússia e o Conselho de Cooperação do Golfo Pérsico, na sexta reunião ministerial conjunta de diálogo estratégico entre o Conselho de Cooperação do Golfo Pérsico e a Federação Russa, realizada em Moscovo na segunda-feira, os ministros afirmaram seu apoio aos Emirados Árabes Unidos, que também reivindicam a soberania sobre as ilhas. Um comunicado pede que negociações bilaterais ou a Corte Internacional de Justiça, de acordo com as regras do direito internacional e a Carta das Nações Unidas, para resolver esta questão de acordo com a legitimidade internacional. E, portanto, a Rússia vem pedir isto. Vem pedir que isto seja resolvido em Corte Internacional das Nações Unidas e relativamente tenha uma solução pacífica e que seja favorável aos Emirados dos Árabes Unidos. No entanto, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irão, Nasser Kahani, rejeitou na terça-feira o conteúdo da declaração sobre as três ilhas e disse que elas pertencem eternamente ao Irão e tais declarações são inconsistentes com as relações amistosas do Irã com os seus vizinhos, referindo-se à distensão entre o Irã com os seus vizinhos Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita. A primeira reunião do diálogo estratégico Rússia-Conselho de Cooperação Golfo Pérsico foi realizada na capital saudita em 2017, mas a inclinação de Moscou para os países árabes tem aumentado nos últimos anos, especialmente após a invasão russa da Ucrânia. No entanto, a aliança sobre a questão controversa das ilhas com os Emirados Árabes Unidos será um golpe para Teherã, que desde a guerra na Ucrânia forjou uma aliança crescente com Moscou.
Eu vou aqui rapidamente continuar a ler. As três ilhas do Golfo Pérsico fazem historicamente parte do Irã, cuja prova pode ser corroborada por documentos históricos e geográficos. No entanto, os Emirados Árabes Unidos reivindicam repetidamente as ilhas, descrevendo a situação como uma ocupação contínua pela República Islâmica do Irão. As três ilhas caíram sob o controle britânico em 21, mas em 30 de dezembro de 1971, um dia depois que as forças britânicas deixaram a região e apenas 2 dias antes dos Emirados Árabes Unidos se tornarem uma federação oficial, Mohammad Reza Shah enviou a marinha iraniana para garantir as três ilhas. As forças iranianas permaneceram nas ilhas, com apenas Abu Musa tendo uma população civil inferior a 2.000 pessoas. O Conselho de Cooperação do Golfo Pérsico, que é uma organização regional que reúne 6 países: Bahrein, Qatar, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Oman, Arábia Saudita, expressa repetidamente apoio direto aos Emirados Árabes Unidos e a intenção de recuperar a soberania sobre as três ilhas e as águas territoriais. Portanto, temos aqui, isto a partir daqui já não nos interessa, não nos interessa muito. Interessa na declaração emitida no final de cima de Moscou. Os ministros da Rússia e do Conselho de Cooperação do Golfo Pérsico congratularam-se também com o acordo entre a Arábia Saudita e a República Islâmica sobre os esforços e a mediação de Omã, Iraque e China. Manifestam igualmente a esperança de que este acordo constitua um passo positivo para resolver divergências e pôr termo a diferenças regionais através do diálogo e de meios diplomáticos. Sergei Lavrov, que se estabeleceu São Algazar, pronto, isto já não tem. E, portanto, é aquilo que eu digo. Muito provavelmente, por detrás desta decisão do Irão terminar com a compra que tinha, ou com a compra que tinha expresso de comprar o Sukhoi 35 e os 12 caças Sukhoi 30, que evocou então estes argumentos meramente técnicos, ou que a Rússia se recusa a transferir tecnologia para a produção de suas peças no Irão e também para fornecer o conhecimento para manter a aeronave no mercado interno pelos próximos 30 anos. E, portanto, e aqui à frente diz mais qualquer coisa, dá o exemplo da guerra de Nagorno-Karabakh, que a Rússia impediu de utilizar o Sukhoi 30. Portanto, isto parecem argumentos de fachada perante aquilo que é uma decisão política de Moscou de se aproximar dos Emirados Árabes Unidos. E essa aproximação, ou pelo menos o pedido que Moscou faz para que isto se resolva nas cortes da ONU, no espaço diplomático da ONU, e, portanto, retenha uma resolução pacífica, mas colocando-se ao lado dos Emirados na soberania das três ilhas, isto provavelmente bloqueou o negócio do Sukhoi 35. E, portanto, todos estes argumentos que se dão, que não fornece peças, que se recusa a fornecer peças, não põe em causa o facto de eventualmente esses obstáculos existirem, mas na realidade aquilo que parece estar por trás é uma decisão meramente política. O Irão respondeu a Moscovo retirando a compra que supostamente estava a fazer. Isto depois não quer dizer que as coisas não se resolvam no futuro. Os Sukhoi 35 estavam ali um pouco abandonados, porque o Egito, entretanto, uh, segundo se diz, com medo das sanções do CATSA, terá eventualmente desistido para não ser sancionado pelos Estados Unidos. E a Rússia tinha ali o Sukhoi 35. Portanto, provavelmente agora vai-os utilizar na guerra da Ucrânia, porque, salvo erro, ainda no dia vi uma imagem de um Sukhoi 35 abatido e, portanto, é normal que o utilize. Se a Rússia fez isto de propósito para o Irão se afastar da compra do Sukhoi 35, porque neste momento está num conflito e provavelmente vai precisar dos caças, não sabemos. Sergei Lavrov é inteligente, prestou aqui um apoio sabendo perfeitamente que o Irão podia retirar a proposta portanto, muito provavelmente é isso que está por trás. Ou seja, a Rússia precisa dos caças e agora vendê-los ao Irão não vinha nada a calhar. Talvez vendê-los mais tarde. E, portanto, tomou aqui uma decisão diplomática de se aproximar dos Emirados Árabes Unidos na posse destas três ilhas, de modo talvez fazer o Irão desiste aí agora, depois regressas mais tarde com outro tipo de diplomacia
talvez consigam captar depois o Irão mais tarde, de novo, para uma compra. Portanto, o argumento de que eventualmente a Rússia estava a colocar obstáculos, colocou obstáculos à Arménia na utilização do Sukhoi 30 na guerra do Karabakh. Eu salvo erro, a Arménia tem um Sukhoi 30, só que terão sido impedidos de ser utilizados. Deixe-me só aqui verificar. Forças Armadas da Arménia. Forças Armadas. Força Aérea da Arménia. A ver se a Arménia tem um Sukhoi 30 ou não. Força Aérea Arménia. Tem aqui Sukhoi 30, portanto terá eventualmente sido impedido de utilizar nesta guerra do Nagorno-Karabakh pela Rússia. Pronto. Mas talvez não tenha sido este o medo de que a Rússia pusesse um embargo à utilização do Sukhoi 35 por parte do Irão em qualquer tipo de conflito, eventualmente com os países do Golfo. Poderá ou não ter sido isso, mas penso que terá sido mais esta aproximação da Rússia aos Emirados na soberania destas três ilhas. Sendo assim, eu deixo aqui esta minha opinião, que é uma opinião que focou mais o aspecto político propriamente do técnico. Espero voltar mais tarde com outros vídeos. Espero que tenham uma boa tarde. Muito obrigado pela vossa disponibilidade. A continuação de um bom dia.